Você está numa festa. Alguém se aproxima. Você sorri, respira fundo e diz aquela frase que todo mundo diz: Oi, tudo bem? A pessoa responde no piloto automático: Tudo. E você? Tudo também. Silêncio constrangedor. Você tenta de novo. E aí, como tem sido? Ah, corrido, né? Mas está indo. E a conversa morre ali. Morre antes mesmo de começar. E você fica com aquela sensação horrível de estar falando, mas não estar realmente se conectando, como se houvesse uma parede invisível entre vocês. Como se as palavras saíssem da sua boca, mas não chegassem no coração da outra pessoa. E isso não acontece só com desconhecidos em festas. Acontece em casa, com quem você ama. Você tenta falar com seu parceiro sobre o dia e ele responde com monossílabos enquanto mexe no celular. Você tenta conversar com sua filha adolescente e recebe tá bom sem olhar para você. Você tenta se conectar com sua mãe e ela desvia para falar da vizinha. Dói. Dói falar e não criar conexão real. Dói não ser ouvida de verdade. Dói sentir que você poderia desaparecer no meio da conversa e a pessoa nem notaria porque ela não estava presente de verdade. Hoje eu te dou 6 perguntas simples, 6 chaves que abrem o coração das pessoas sem parecer interrogatório, sem soar artificial e que mudam completamente o tom de qualquer conversa. 6 formas de criar conexão real em minutos. Se isso já te tocou, se você já sentiu essa frustração de querer se conectar e não conseguir, inscreva-se agora. Toda semana eu te entrego psicologia aplicada para você falar de alma para alma, com dignidade e calma. Este canal é sobre você recuperar sua voz e criar conversas que realmente importam. Mas antes de eu te dar essas 6 perguntas, você precisa entender 3 coisas fundamentais sobre como usar elas. Primeira, autenticidade sempre vence técnica. Estas perguntas não são truques, não são manipulação, não são scripts para você decorar e soltar como robô. São chaves, são portas, são convites. Mas só funcionam quando vem de lugar genuíno, quando você realmente está interessado em ouvir a resposta, quando você está presente de verdade. Se você usar essas perguntas como técnica vazia, as pessoas vão sentir, vão perceber a incongruência entre suas palavras e sua energia, e a conexão não vai acontecer. Segunda, intenção importa mais que perfeição. Você não precisa dizer a pergunta exatamente como eu vou te ensinar. Você pode gaguejar, pode reformular no meio, pode adaptar para o seu jeito de falar. O que importa não é performance perfeita. É sua intenção genuína de criar espaço seguro para outra pessoa existir. Quando sua intenção é pura, quando você realmente quer ouvir e não só parecer interessada, isso se comunica através de energia, tom de voz, linguagem corporal. E terceira, contexto e timing são tudo. Tem hora de usar essas perguntas e tem hora de não usar. Se alguém está claramente apressado, se está no meio de uma crise, se acabou de te dizer que não quer falar, não force conexão. Respeite limites. Respeite sinais não verbais. Estas perguntas abrem portas, mas você precisa ter sensibilidade para saber quando a porta quer ser aberta e quando ela precisa ficar fechada. Agora deixa eu te explicar por que conversas morrem antes de começar. Por que aquele oi, tudo bem não funciona? Por que você pode estar na mesma sala falando com alguém e ainda assim não criar nenhuma conexão real? O cérebro humano é máquina de economia de energia. Ele está constantemente, 24 horas por dia, tentando poupar esforço, poupar glicose, poupar atenção. E uma das formas mais eficientes que ele desenvolveu para fazer isso é através de respostas automáticas, de scripts mentais pré-programados, que rodam sem você precisar pensar de verdade. Pensa bem, quantas vezes hoje você respondeu tudo bem, sem realmente processar a pergunta? Quantas vezes você disse oi, tudo bem, sem realmente querer saber a resposta? É automático. É como apertar botão e sair gravação. A pessoa te vê, seu cérebro reconhece contexto social e dispara a sequência. Sorria, diga oi, tudo bem. Espere o tudo e você. Responda tudo também. Fim da interação. Zero energia gasta. Zero presença exigida. Zero vulnerabilidade arriscada. E zero conexão criada. Quando você faz pergunta que a pessoa já ouviu 1000 vezes, uma pergunta tão genérica e vaga que poderia ser respondida por robô, uma pergunta que não exige pensamento, que não exige vulnerabilidade, que não exige que a pessoa realmente pare e se conecte consigo mesma antes de responder, o cérebro dela vai no piloto automático mais profundo possível. Oi, tudo bem?
dispara a resposta pré-programada que está gravada no sistema operacional social de todo ser humano. Tudo. E você? A pessoa nem precisa pensar, nem precisa estar realmente presente. Ela pode estar pensando em 1000 outras coisas, preocupada com o trabalho, ansiosa com conta que vence amanhã, triste com algo que aconteceu de manhã, e ainda assim a boca dela vai dizer automaticamente tudo bem. Porque nós somos socializados desde criança, desde o primeiro dia de escola, a responder tudo bem, independente de como estamos de verdade. É o que se espera, é o que é seguro, é o que mantém as coisas superficiais e sem fricção. E por isso não há conexão em respostas automáticas, não há alma em gravações, não há verdade em scripts sociais ensaiados. Além disso, tudo bem? É vago demais. Não dá direção nenhuma. Não dá por onde começar. É como se você abrisse porta gigante para espaço infinito de possibilidades e dissesse, fala sobre qualquer coisa. A pessoa fica perdida, paralisada pela escolha excessiva. O cérebro dela pensa, sobre o quê? O trabalho? A família? Como me sinto existencialmente? O que aconteceu hoje, ontem, essa semana, minha infância? Tantas opções que escolher vira impossível. E quando o cérebro não sabe por onde começar, quando não tem direção clara, ele escolhe caminho de menor resistência, que é sempre, sempre não começar. Escolhe resposta automática. Escolhe superficialidade. Escolhe o tudo bem que fecha em vez de abrir. Então, o que engaja? O que tira cérebro do piloto automático, desarma defesas sociais e cria conexão real de alma para alma? 4 elementos: curiosidade respeitosa, validação, segurança e direção. Conexão não é falar bonito, é fazer espaço. Curiosidade respeitosa é quando você demonstra interesse genuíno sem invadir territórios emocionais que a pessoa ainda não te convidou para entrar. É quando você faz pergunta que mostra que você se importa de verdade, que você prestou atenção, que você vê a pessoa além da superfície, mas que ao mesmo tempo a pessoa pode escolher quanto compartilhar, pode modular nível de profundidade. Pode dizer, não quero falar sobre isso agora sem se sentir mal. Validação é quando você reconhece experiência, emoção, perspectiva da pessoa antes de tentar consertar, aconselhar, corrigir ou apresentar seu ponto de vista. É quando você faz a pessoa se sentir vista e ouvida no nível mais fundamental. Segurança é quando você cria espaço onde a pessoa sabe, não racionalmente, mas visceralmente, que não vai ser julgada, interrompida, corrigida no meio da frase, diminuída ou ter suas palavras usadas contra ela depois. E direção é quando você dá fio condutor, ponto de partida específico, algo concreto sobre o qual a pessoa pode falar sem ter que fazer todo o trabalho mental de decidir por onde começar. As 6 perguntas que eu vou te dar agora fazem exatamente isso. Cada uma contém pelo menos 2 desses elementos. E juntas, elas criam conversas que não morrem no tudo bem. Em 60 segundos, a primeira pergunta que quebra gelo sem esforço e faz a pessoa querer continuar falando. A primeira pergunta é simples, mas poderosa, e você pode usar ela no final do dia com pessoas que você ama. O que foi o mais difícil do seu dia? Ou, se você quer direcionar para gratidão, o que foi o mais bonito do seu dia? Deixa eu te explicar quando usar cada versão. A versão mais difícil funciona lindamente com parceiro quando chegam em casa, com filhos na hora de dormir, com um amigo próximo em quem você confia, com um colega de trabalho com quem você tem relação de confiança. Use quando percebe que a pessoa está carregando peso, mas não sabe como começar a falar sobre isso. A versão mais bonita funciona quando você quer reorientar foco para gratidão e leveza, especialmente se a pessoa tende a só falar de problemas. Funciona em encontros quando quer ir além do superficial. Funciona em almoços de família quando quer mudar tom de queixas para apreciação. Por que essa pergunta funciona? Porque é específica. Não é como foi seu dia, que é vago demais e gera foi bom, automático. É pergunta que faz cérebro realmente revisar o dia, procurar momento específico, conectar com a emoção. E ao perguntar sobre o mais difícil, você está dando permissão para a vulnerabilidade. Você está dizendo, pode ser honesta, pode compartilhar a dificuldade, eu aguento. Ao perguntar sobre o mais bonito, você está direcionando a atenção para positivo de forma concreta, não genérica. Como dizer essa pergunta? Com tempo, com presença. Não faça no meio de outra atividade. Sente, olhe para a pessoa, faça a pergunta e espere. Às vezes leva alguns segundos para a pessoa processar e acessar a resposta real. Não preencha silêncio. Deixe silêncio fazer trabalho.
E quando a pessoa responder, não julgue, não minimize, não compare, só valide. Exemplo 1. Você chega em casa, seu parceiro está no sofá. Em vez de perguntar como foi seu dia, o que ele vai responder foi ok. Você se senta ao lado, coloca o celular longe e pergunta: o que foi o mais difícil para você hoje? E você espera. Ele pode pausar, pode pensar. E então ele diz: aquela reunião onde eu dei uma ideia e ninguém comentou nada, fiquei me sentindo invisível. E ali, naquele momento, em vez de conversa superficial, de dia foi ok, vocês estão tendo conversa real sobre como ele se sentiu. E você pode perguntar: me conta mais sobre isso, ou simplesmente dizer: eu imagino como isso deve ter sido frustrante. Conexão criada. Exemplo 2. Você está jantando com sua filha adolescente. Ela está no celular. Em vez de brigar sobre o celular, você faz diferente. Você pergunta com genuína curiosidade: o que foi o mais bonito do teu dia hoje? Ela pode estranhar no começo porque não é pergunta que ela está acostumada. Mas se você esperar, se você realmente quiser saber, ela pode dizer: a professora de história elogiou meu trabalho na frente da turma, né? Fiquei bem feliz. E de repente você tem janela para a alma dela que não teria se tivesse perguntado como foi a escola. Erro comum com essa pergunta: fazer a pergunta e depois dar sua própria resposta antes de ouvir a dela. O que foi o mais difícil do teu dia? Porque para mim foi aquela reunião horrorosa e o trânsito e... Não, você fez pergunta. Dê espaço. Sua história pode vir depois se fizer sentido. Mas primeiro, escute. Outro erro, julgar a resposta. Se pessoa diz que o mais difícil foi escolher o que comer no almoço, não revirar olhos e dizer isso é fácil, espera até você ter problemas de verdade. Para ela, naquele dia, aquilo foi o mais difícil. Valide. Pergunte o que tornou aquilo difícil. Você vai se surpreender com o que está embaixo da superfície. Mini exercício. Hoje à noite, com alguém que você ama, faça essa pergunta. Só ela. E escute resposta, sem interromper, sem consertar, sem julgar. Só escute e diga: obrigada por me contar. Veja como muda o tom da noite. Fica comigo porque já já te mostro por que cérebro boicota conexão sem querer e como cortar esse padrão pela raiz. A segunda pergunta cria profundidade através de história. Como você chegou nessa ideia? Essa pergunta funciona em contextos diferentes dos da primeira. Use quando alguém compartilha opinião, decisão, crença ou projeto. Funciona em conversas de trabalho, quando o colega propõe solução diferente. Funciona em encontros quando pessoa menciona algo que ela valoriza. Funciona em família quando alguém faz escolha que você não entende completamente. Por que funciona? Porque ativa a narrativa. Todo ser humano tem histórias. E quando você pede para a pessoa contar como chegou em algum lugar, você não está julgando se ela está certa ou errada. Você está genuinamente curiosa sobre o caminho que ela percorreu. E isso cria conexão porque a pessoa se sente vista não só no resultado, mas no processo, no caminho, nas experiências que moldaram ela. Além disso, essa pergunta implicitamente comunica respeito. Você está dizendo: eu reconheço que você tem razões para pensar assim, eu quero entender sua perspectiva. E isso desarma a defensividade. Pessoas não sentem que precisam se defender quando você está genuinamente curiosa, em vez de julgando. Como dizer? Com um tom de curiosidade real, não de interrogatório. Não é como você chegou nessa ideia com um tom de isso não faz sentido. É como você chegou nessa ideia com um tom de eu realmente quero entender seu processo de pensamento porque eu respeito você. Exemplo 1. Você está em reunião. Colega sugere abordagem completamente diferente da que você estava pensando. Sua primeira reação é dizer por que sua abordagem é melhor, mas você pausa e você pergunta com genuína curiosidade: interessante, como você chegou nessa ideia? E ele conta sobre experiência anterior, onde abordagem similar funcionou, sobre livro que leu, sobre erro que cometeu que o fez pensar diferente. E de repente você não está em debate sobre quem está certo, você está tendo conversa rica sobre diferentes perspectivas. E vocês podem até combinar elementos das duas abordagens. Exemplo 2. Você está em segundo encontro. A pessoa menciona que ela não acredita em casamento. Sua primeira reação pode ser defender casamento ou julgar. Mas você respira e pergunta: como você chegou nessa ideia? E ela conta sobre pais que tiveram casamento miserável, mas ficaram juntos pelo papel.
sobre como viu aquilo destruir ambos, sobre como ela aprendeu que compromisso vem de escolha diária, não de contrato legal. E de repente você entende ela de forma muito mais profunda. Você pode discordar, mas você entende. E entendimento cria conexão. Erro comum, fazer essa pergunta, mas já ter sua mente decidida. Se você pergunta como você chegou nessa ideia, mas internamente você já decidiu que ela está errada e você só está esperando ela terminar para mostrar por quê. Isso se comunica através de linguagem corporal, de microexpressões, e pessoa sente e fecha. Então só pergunte se você realmente quer entender, se você quer ser convencida, se você está aberta para mudar de ideia. Outro erro, interromper no meio da história dela para contar sua própria história. Ah, isso me lembra de quando eu... Não, ela estava contando como ela chegou ali. Deixa ela terminar. Sua história pode vir depois se for relevante, mas primeiro, deixa ela completar o pensamento. Mini exercício. Na próxima vez que alguém disser algo que você não entende ou não concorda, em vez de contra-argumentar imediatamente, pergunte como você chegou nessa ideia. E realmente ouça a resposta completa sem planejar a sua resposta enquanto ela fala. Agora vem a terceira pergunta. E essa pode salvar relacionamentos. Não saia agora porque a próxima transforma a discussão em acordo. A terceira pergunta dá poder de escolha para a pessoa. Você quer que eu ouça ou que eu ajude? Essa é uma das perguntas mais poderosas que existem porque resolve um dos maiores problemas de comunicação entre seres humanos. A maioria dos conflitos em relacionamentos não vem de má intenção, vem de desalinhamento sobre o que a pessoa precisa naquele momento. Quando usar? Sempre que alguém vier até você com problema, dificuldade, frustração, funciona com o parceiro quando ele chega em casa chateado, funciona com a amiga quando ela te liga chorando, funciona com o filho quando ele está bravo com algo na escola, funciona com o colega quando ele está estressado com o projeto. Por que funciona? Porque a pessoa relaxa quando tem escolha. Quando você oferece as duas opções, você está tirando pressão dela de ter que adivinhar o que você vai fazer. Você está dando controle. E controle é essência de segurança emocional. Além disso, você está respeitando que às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, não consertada. E outras vezes a pessoa genuinamente quer conselhos. E muitas vezes nós erramos qual é qual. Homens tendem a oferecer soluções quando mulheres só querem ser ouvidas. Mulheres tendem a validar emoções quando homens querem estratégias práticas. Pais tentam consertar quando filhos só querem desabafar. Essa pergunta elimina a adivinhação. A pessoa te diz exatamente o que ela precisa. Como dizer, com tom de oferta genuína, não de cansaço. Não é você quer que eu ouça ou que eu ajude, com tom de pelo amor de Deus, decida logo. É, você quer que eu ouça ou que eu ajude? Com tom de ambos são ok comigo. Eu só quero te dar o que você precisa agora. Exemplo 1. Seu parceiro chega em casa visivelmente chateado. Joga chaves na mesa com força. Você pode sentir tensão. Seu instinto pode ser começar a fazer perguntas ou dar conselhos. Mas você respira e pergunta, você quer que eu ouça ou que eu ajude? Ele para, pensa e diz, só quero que você ouça por enquanto. E você senta, olha para ele e apenas escuta enquanto ele desabafa sobre o dia horrível que teve. Você não tenta consertar, não oferece perspectivas, só escuta. E no final ele diz, obrigado, eu só precisava tirar isso de dentro e se sente melhor. Conexão criada através de escuta pura. Exemplo 2. Sua amiga te liga. Ela está tendo problema com o chefe. Ela está contando história e você já tem 5 soluções na cabeça. Mas você pergunta, você quer que eu ouça ou que eu ajude com ideias? E ela diz, na verdade eu quero ideias. Eu já desabafei com outra pessoa, agora preciso de estratégias. E aí você sabe que pode oferecer conselhos sem parecer que está diminuindo a experiência dela. Você tem permissão explícita para ajudar. Erro comum. Fazer a pergunta, mas não respeitar a resposta. Se a pessoa diz, só quero que você ouça, e você diz, tá, mas sabe o que você devia fazer? Você acabou de quebrar confiança. Você perguntou, ela te deu resposta. E você ignorou. Da próxima vez, ela não vai confiar quando você perguntar. Outro erro. Ficar ofendida se pessoa escolher ajudar em vez de só ouvir. Às vezes, nosso ego quer que pessoa escolha e escuta porque parece mais íntimo. Mas se ela precisa de soluções práticas, respeite isso. Não é sobre você, é sobre o que ela precisa. Mini exercício. Da próxima vez que alguém vier até você com um problema antes de fazer qualquer coisa, pergunte,
Você quer que eu ouça ou que eu ajude? E honre completamente a resposta que vier. A quarta pergunta estabelece limite gentil de tempo. Posso te ouvir por 2 minutos sobre? Essa pergunta resolve o problema que muitas pessoas têm. Como estar disponível sem se deixar sobrecarregar? Como apoiar sem se esvaziar? Como ser amiga, parceira, mãe presente sem perder sua própria paz? Quando usar? Quando você genuinamente quer apoiar alguém, mas tem tempo ou energia limitados. Quando você percebe que pessoa precisa falar, mas você tem compromisso em 15 minutos. Quando você está em momento onde não pode dar atenção completa, mas não quer simplesmente dizer, não posso agora. Por que funciona? Porque delimita expectativas. Pessoa sabe que tem 2 minutos, então ela vai ao ponto essencial. Você sabe que são 2 minutos, então pode dar atenção total, sem ansiedade de que isso vai virar conversa de 1 hora. E, paradoxalmente, quando há limite claro, pessoa, muitas vezes, consegue comunicar o essencial mais rapidamente do que em conversa sem fim. Como dizer? Com sinceridade sobre seu limite, mas interesse genuíno. Eu tenho reunião em 10 minutos, mas posso te ouvir por 2 minutos agora sobre isso com toda a minha atenção. Ou se você precisa de mais tempo, a gente marca algo mais tarde. O que funciona melhor? Exemplo 1. Você está saindo para compromisso. Sua filha te chama. Ela parece chateada. Seu instinto é ou ignorar porque você está atrasada ou cancelar compromisso e ficar. Mas você faz diferente. Você para, olha para ela e diz, eu preciso sair em 5 minutos, mas posso te ouvir por 2 minutos agora com toda a minha presença. Ou você prefere que a gente converse direito quando eu voltar? Ela escolhe 2 minutos e naqueles 2 minutos você está completamente presente, sem olhar celular, sem pensar no compromisso, só presente. E às vezes é suficiente. E se não for, vocês já combinaram de conversar mais tarde. Exemplo 2. O colega te para no corredor. Você vê que ela precisa desabafar, mas você tem deadline em 20 minutos. Você diz, eu vejo que você precisa conversar. Eu tenho deadline em 20 minutos, então não posso dar atenção completa agora. Mas posso te ouvir por 2 minutos sobre o que é mais urgente, ou a gente marca um café daqui a pouco, onde eu posso realmente te ouvir. O que você prefere? Ela aprecia honestidade. Escolhe marcar café, vocês marcam, e quando acontece, é conversa rica, porque vocês dois têm tempo e espaço. Erro comum. Oferecer 2 minutos, mas ficar olhando o relógio ou celular enquanto a pessoa fala. Se você ofereceu 2 minutos, dê 2 minutos de presença total. Depois desses 2 minutos, você pode gentilmente encerrar. Eu preciso ir agora, mas obrigada por compartilhar. Vamos continuar isso depois. Outro erro. Sempre usar essa técnica. Se você sempre está dizendo, só tenho 2 minutos, a pessoa aprende que você nunca tem tempo real para ela. Use quando realmente necessário, mas também crie momentos onde você tem tempo ilimitado, onde a pessoa sabe que pode falar quanto precisar. Mini exercício. Da próxima vez que alguém te procurar e você realmente não tiver tempo, em vez de mentir que tem, seja honesta oferecendo tempo limitado com presença total ou tempo maior depois. Em 1 minuto, eu te dou o guia de fechamento elegante para não deixar conversas penduradas. E se você está anotando, se está sentindo que está ganhando ferramentas reais, inscreva-se para receber esse tipo de conteúdo toda semana. A quinta pergunta, reduz resistência e cria acordo. O que seria um sim fácil agora? Essa pergunta é ouro em situações onde você precisa de acordo, de decisão, de movimento, mas a pessoa está travada, sobrecarregada ou resistente. Funciona em negociações, em conversas sobre mudança de comportamento. Em momentos onde você está pedindo algo e encontra não sei ou não posso. Quando usar, quando você percebe que a pessoa quer dizer sim, mas não consegue dizer sim grande. Quando há paralisia por análise. Quando há medo de comprometimento. Funciona em relacionamentos quando você quer fazer planos, mas parceiro está hesitante. Funciona no trabalho quando está negociando. Funciona em família quando está tentando coordenar algo. Por que funciona? Porque reconhece que nem todo sim precisa ser grande. Porque reduz fricção. O cérebro resiste a grandes mudanças, a grandes comprometimentos, a grandes riscos. Mas pequenos passos, pequenos sims, isso o cérebro consegue processar. Além disso, pergunta transfere poder. Você não está dizendo faça isso. Você está perguntando o que você consegue fazer. E pessoas respondem muito melhor quando sentem que estão no controle da própria decisão. Como dizer, com paciência
e abertura. Essa pergunta precisa vir depois de você ter escutado, validado, entendido. Se você chega de cara com o que seria um sim fácil, sem ter criado conexão antes, vai soar manipulador. Mas quando vem depois de empatia genuína, funciona como mágica. Exemplo 1. Você quer que seu parceiro vá à terapia. Ele está claramente precisando, mas resistente. Toda vez que você sugere, ele se fecha. Você muda a abordagem. Você senta com ele e diz: eu vejo que você está sofrendo e eu sei que terapia pode parecer assustador, eu não estou pedindo para você marcar a sessão amanhã. Só quero saber o que seria um sim fácil agora. Qual o menor passo que você conseguiria dar na direção de se sentir melhor? Ele pensa e diz: acho que eu conseguiria pesquisar terapeutas online. Só olhar perfis, sem compromisso de ligar. Você aceita? Uma semana depois, ele tem lista de 3 nomes. 2 semanas depois, ele manda mensagem para um deles. 1 mês depois, está na primeira sessão. Mas nada disso teria acontecido se você tivesse continuado pressionando para o sim grande. Exemplo 2. Você está em negociação no trabalho. Cliente quer desconto enorme, você não pode dar. Mas você também não quer perder cliente. Você pergunta: eu entendo que o orçamento é preocupação. Eu não posso fazer esse desconto. Mas o que seria um sim fácil para a gente começar a trabalhar juntos? Talvez projeto menor primeiro, ou pagamento parcelado? O que te ajudaria a dizer sim sem comprometer teu orçamento? Cliente sugere projeto piloto menor. Vocês fazem, funciona bem. Ele volta para projeto maior depois. Ganha-ganha. Erro comum: rejeitar sim pequeno porque não é grande o suficiente. Se a pessoa diz: acho que consigo fazer X pequeno, e você responde: só isso, mas precisa ser mais, você acabou de matar motivação. Aceite sim pequeno, celebre, porque sims pequenos se acumulam. E mais importante, eles criam momentum. Uma vez que a pessoa dá primeiro passo e vê que consegue, segundo fica mais fácil. Outro erro: não dar tempo para a pessoa pensar. Você faz pergunta e já fica olhando com expectativa, esperando resposta imediata. Deixa ela processar. Deixa ela acessar o que realmente é possível para ela naquele momento. Mini exercício. Tem algo que você quer que alguém faça, mas a pessoa está resistindo. Em vez de pressionar, pergunte: o que seria um sim fácil agora? E aceite resposta, por menor que seja. A sexta e última pergunta fecha conversas com elegância. Antes de eu ir, o que eu não perguntei, e é importante. Essa pergunta é presente raro. É como você fecha conversas importantes, de forma que a pessoa se sente completamente ouvida, de forma que nada fica pendurado, de forma que ambos saem sentindo que houve completude. Quando usar? No final de conversas significativas, depois de reuniões importantes, no fim de sessões de mentoria, antes de se despedir, após conversa profunda, depois de discussões difíceis. Sempre que você quer ter certeza de que a pessoa teve espaço completo para dizer o que precisava. Por que funciona? Porque reconhece verdade que todo mundo já viveu. Você termina a conversa, a pessoa vai embora e aí você lembra: ah, não, eu queria ter falado aquilo. Ou você sai de reunião e pensa: deveria ter mencionado esse ponto. Essa pergunta previne isso. Ela dá a última chance, um espaço final, uma rede de segurança. E sabe o que é mais lindo? Na maioria das vezes, a pessoa vai dizer: acho que nada, conversamos bem. E aí você sabe, você realmente sabe que conversa está completa. Mas naquelas vezes em que a pessoa diz: na verdade tem uma coisa, e compartilha o que estava guardada, aí você acaba de salvar a conversa. Você acaba de chegar na informação mais importante, aquela que não teria vindo sem esse convite. Como dizer? No final, não no meio. Esta não é pergunta para acelerar conversa. É pergunta para fechar com cuidado. Você diz com presença, com tempo. Você realmente espera a resposta. Você não pode dizer isso já com mão na maçaneta, já olhando para o relógio. Tem que ser genuíno. Exemplo 1. Você é líder de equipe. Teve reunião individual com funcionários sobre performance. Conversaram sobre metas, desafios, próximos passos. No final, em vez de simplesmente dizer ok, obrigado por vir, você pergunta: antes de terminarmos, o que eu não perguntei e é importante para você? Ele hesita por segundo. E então diz: na verdade eu estou pensando em fazer transição de carreira, mas não sabia se devia mencionar. E de repente você tem conversa completamente diferente. Conversa que não teria acontecido se você não tivesse feito espaço para ela. Exemplo 2. Você teve conversa difícil com seu parceiro sobre algo que estava incomodando.
Vocês conversaram, parece que ficou resolvido. Antes de vocês voltarem à rotina normal, você para e pergunta: antes de seguirmos, o que eu não perguntei, e é importante para você sobre isso, e ele pensa e diz: você perguntou sobre o que me incomodou, mas não perguntou sobre o que eu preciso diferente daqui para frente. E aí vocês têm conversa sobre necessidades, sobre acordos, sobre como fazer diferente, conversa que completa o ciclo erro comum, fazer pergunta e depois minimizar o que vem. Se a pessoa diz: na verdade tem uma coisa, e você responde: ah, mas já está tarde, pode deixar para depois. Você acabou de ensinar essa pessoa a não confiar quando você oferece espaço. Se você vai perguntar: esteja preparada para ficar, esteja preparada para adiar o que vem depois se necessário. Ou seja clara: eu tenho 5 minutos ainda. Se for algo rápido, podemos falar agora. Se for algo que precisa de mais tempo, vamos marcar momento só para isso. Outro erro: perguntar de forma mecânica. Se você decorou frase e solta todo final de conversa sem estar realmente presente, vira ritual vazio. Pessoas vão sentir. Faça pergunta quando você realmente quer saber. Quando você realmente tem tempo. Quando você está genuinamente aberta ao que pode vir. Mini exercício. Na próxima conversa importante que você tiver, antes de se despedir, faça essa pergunta. E realmente espere. Veja o que acontece. Agora, quem controla o ritmo, controla o rumo. E você acabou de aprender 6 formas de controlar ritmo, mas antes do roteiro completo para conversas difíceis, deixa eu te mostrar como não transformar essas perguntas em interrogatório frio. Porque mesmo com perguntas certas, se você não tiver consciência sobre como as faz, elas podem criar distância em vez de conexão. Então vamos falar de zona técnica: voz, ritmo, olhar, silêncio e quando parar. Primeiro, velocidade. Se você metralha perguntas uma atrás da outra sem dar espaço para a resposta respirar, a pessoa vai se sentir interrogada, não conectada. Então você conscientemente desacelera. Você faz uma pergunta, você escuta a resposta completa, você valida, talvez faz pergunta de acompanhamento baseada no que ela disse, e só depois, se fizer sentido, você pode fazer outra das 6 perguntas. Segundo, tom de voz. Essas perguntas podem soar invasivas se tom estiver errado. O que foi o mais difícil do teu dia? Dito com impaciência ou curiosidade mórbida não funciona. Mas dito com calor genuíno, com preocupação real, com tempo, funciona lindamente. Então você pratica dizer essas perguntas com tom que comunica: eu me importo, eu tenho tempo, você importa. Terceiro, linguagem corporal. Se você faz pergunta, mas seu corpo está virado para a porta, se seus braços estão cruzados, se você está olhando o celular, suas palavras perdem todo o poder. Então, quando você faz qualquer dessas perguntas, você para o que está fazendo. Você vira corpo para a pessoa. Você faz contato visual. Você mostra com cada célula do seu ser que você está presente. Quarto, silêncio. Depois que você faz pergunta e pessoa responde, há impulso de preencher silêncio, de comentar, de compartilhar sua própria experiência similar. Resiste. Deixa silêncio existir por alguns segundos. Silêncio dá espaço para a pessoa ir mais fundo se ela quiser. Dá tempo para ela processar próprios pensamentos. Aprenda a ficar confortável com pausas. E quinto, saber quando parar. Se você usa todas essas 6 perguntas numa conversa só, a pessoa vai se sentir em terapia não solicitada. Escolhe uma ou 2 que fazem sentido no contexto, deixa a conversa fluir naturalmente. Estas são ferramentas, não checklist obrigatório. Como não soar invasiva, sempre dê opção de não responder. Você não precisa responder se não quiser, mas eu fiquei curiosa sobre. Ou, se você se sentir confortável compartilhando, isso tira a pressão. Mostra que você respeita limites. Em 1 minuto, o roteiro que salva conversas difíceis em 4 passos simples. Porque às vezes você precisa fazer mais que perguntar. Às vezes você precisa comunicar algo difícil e quando esses momentos vêm, você precisa de estrutura. Estrutura que protege você e respeita o outro. Eu vou te dar roteiro de 4 partes que funciona para qualquer situação difícil. As 4 partes são: fato observável, emoção própria, necessidade ou limite, proposta ou decisão. E vou te dar 3 versões completas. Uma para parceiro, uma para família, uma para trabalho.
Versão 1 com parceiro que está distante. Fato observável. Nas últimas 2 semanas, conversamos menos de 5 minutos por dia sobre algo que não seja logística de casa. Emoção própria. Eu me sinto solitária e desconectada. Começa a questionar se ainda somos parceiros ou só pessoas que moram na mesma casa. Necessidade ou limite. Eu preciso me sentir conectada contigo. Preciso sentir que ainda somos nós. Proposta ou decisão. Podemos reservar 20 minutos por dia sem celular só para conversar ou escolher 3 noites por semana para jantar juntos de verdade. Versão 2 com mãe que invade limites. Fato observável. Mãe, você tem aparecido na minha casa sem avisar 3 vezes essa semana. Emoção própria. Eu me sinto invadida. Fico ansiosa porque não sei quando esperar você e não consigo relaxar no meu próprio espaço. Necessidade ou limite. Eu preciso de aviso antes de visitas. Preciso poder organizar meu tempo e meu espaço. Proposta ou decisão. Daqui para frente, me liga antes de vir. Se eu puder receber, te digo. Se não puder, a gente marca outro dia. Isso funciona para você? Versão 3 com colega que te interrompe. Fato observável. Nas últimas 3 reuniões, você me interrompeu no meio das minhas apresentações. Emoção própria. Isso me faz sentir que minha contribuição não é valorizada e fica difícil completar raciocínio. Necessidade ou limite. Eu preciso conseguir terminar meus pontos antes de receber feedback. Proposta ou decisão. Da próxima vez, se você quiser acrescentar algo, pode anotar e esperar eu terminar. Eu farei o mesmo por você. Percebe a estrutura? Sempre começa com observação neutra, não com acusação. Sempre expressa sua emoção sem culpar. Sempre comunica a necessidade clara. E sempre termina com convite à solução, não com ultimato. O coração se abre quando se sente seguro. E essas 6 perguntas, esse roteiro, tudo que eu te ensinei até agora, é sobre criar segurança. Agora deixa eu te dar a lista rápida de erros que matam conexão mesmo quando você está usando as ferramentas certas. Erro 1. Metralhar perguntas. Se você faz 5 das 6 perguntas em 10 minutos, a pessoa vai se sentir interrogada. Escolhe uma, 2 no máximo, deixa a conversa respirar. Erro 2. Responder com solução imediata. A pessoa compartilha algo vulnerável. E você imediatamente diz, sabe o que você devia fazer? Não. Resiste impulso de consertar. Primeiro valide. Depois, se for apropriado e se pessoa pediu, ofereça a perspectiva. Erro 3. Usar as 6 perguntas de uma vez. São ferramentas diferentes para momentos diferentes. Não são sequência obrigatória. Erro 4. Falta de pausa. Se você não dá espaço para silêncio, para a pessoa processar, para a resposta respirar, você mata a profundidade. Erro 5. Fazer sobre você. A pessoa está compartilhando e você diz, eu também passei por isso, deixa eu te contar. E traz conversa de volta para você. Não faça isso. Deixa o momento ser dela. Sua história pode vir depois, se for realmente relevante. Agora eu vou te dar plano de prática de 7 dias para você incorporar essas perguntas na vida real. Dia 1. Escolhe uma das 6 perguntas, apenas uma, e pratica dizendo ela em voz alta sozinha até soar natural. Experimenta diferentes tons. Observa qual te soa mais autêntica. Dia 2. Usa a pergunta que escolheu com alguém próximo. Uma só. Vê o que acontece. Anota depois como se sentiu, como a pessoa respondeu, o que funcionou, o que você faria diferente. Dia 3. Pratica escuta ativa. Conversa com alguém, seu único trabalho é ouvir, sem interromper, sem planejar a resposta, sem fazer sobre você. Só ouve e valida o que ouviu no final. Se eu entendi, você está dizendo o quê? Dia 4. Adiciona a segunda pergunta ao repertório. Escolhe outra das 6. Pratica. Usa quando fizer sentido. Dia 5. Pratica silêncio confortável. Em conversa, depois que a pessoa responde algo, conta até 5 mentalmente antes de responder. Deixa silêncio existir. Vê como isso muda a profundidade. Dia 6. Usa roteiro de 4 passos para comunicar algo pequeno que te incomodou. Pratica estrutura, fato, emoção, necessidade e proposta. Dia 7. Reflexão. Revisa a semana. O que mudou nas suas conversas? Como pessoas reagiram diferente? O que você aprendeu sobre si mesma? O que você vai continuar fazendo? Antes de eu te revelar o porquê profundo
de tudo isso funcionar, deixa eu responder objeções que podem estar na tua cabeça. Objeção 1. Vou parecer estranha se eu fizer essas perguntas. Resposta. Você pode soar estranha se fizer de forma robótica ou sem contexto. Mas se você fizer com naturalidade, adaptando para o seu jeito de falar, no momento certo você vai soar interessada, autêntica, presente. E isso não é estranho, é raro. E raro é atraente. Objeção 2. E se pessoa não quiser conversar? Resposta. Então pessoa não quer conversar. E tudo bem. Você respeita. Essas perguntas não são ferramentas de forçar intimidade. São convites. E convites podem ser recusados. Se você pergunta o que foi o mais difícil do seu dia? E a pessoa diz, prefiro não falar. Você simplesmente diz, entendo, tudo bem e muda de assunto. Sem pressão. Sem fazer pessoas se sentir mal. Respeitar o não é tão importante quanto fazer pergunta. Objeção 3. E se virar interrogatório? Resposta. Vira interrogatório se você faz pergunta atrás de pergunta sem compartilhar nada de você. Vira interrogatório se você não valida respostas. Vira interrogatório se seu tom é de investigador em vez de amiga curiosa. Então você equilibra, você faz pergunta, escuta, valida e às vezes compartilha algo breve sobre você que se relaciona. Mas sempre volta a atenção para a pessoa. É dança, não é palco de uma pessoa só. Objeção 4. E se eu gaguejar ou falar errado? Resposta. E daí? Imperfeição é humana. É real. É até mais conectiva que perfeição polida. Se você tropeçar nas palavras, se reformular no meio, se rir de si mesma, isso mostra vulnerabilidade. E vulnerabilidade convida vulnerabilidade. Então para de tentar ser perfeita. Tenta ser presente. Tenta ser genuína. Tenta se importar de verdade. O resto vem. Objeção 5. Isso não parece manipulação? Resposta. Manipulação é quando você tem agenda escondida, quando você faz perguntas para extrair informação que vai usar contra a pessoa, quando você finge interesse para conseguir algo, mas quando você genuinamente quer conhecer a pessoa, quando você realmente se importa, quando você está criando espaço por amor à conexão e não por benefício próprio, isso não é manipulação, é humanidade. É o que estamos todos famintos por receber e ofertar. Agora sim, chegou o momento de revelar o coração de tudo isso. O porquê profundo que explica porque essas 6 perguntas transformam conversas. Essas 6 perguntas funcionam porque conexão real não começa quando você fala. Não começa quando você impressiona. Não começa quando você mostra o quão interessante você é. Conexão real começa quando você cria espaço seguro para o outro existir, completamente, sem edição, sem medo de julgamento, sem precisar performar. Pensa bem, cada uma das 6 perguntas que eu te dei faz exatamente isso. Elas criam espaço. O que foi o mais difícil do seu dia? Cria espaço para vulnerabilidade. Diz, pode ser honesta, pode compartilhar dificuldade. Eu aguento, eu não vou julgar, eu não vou minimizar, eu vou testemunhar a sua experiência. Como você chegou nessa ideia? Cria espaço para a história. Diz, você não precisa se justificar, você não precisa se defender, eu só quero entender sua jornada. Seus pensamentos importam, seu processo importa. Você quer que eu ouça ou que eu ajude? Crie espaço para a escolha. Diz, você está no controle, você sabe o que precisa, eu confio em você. Eu vou te dar exatamente o que você pedir, não o que eu acho que você precisa. Posso te ouvir por 2 minutos sobre isso? Cria espaço dentro de limite honesto. Diz, eu me importo, mas também tenho limites. E ambos são verdade. E tudo bem. Honestidade sobre capacidade é forma de respeito. O que seria um sim fácil agora? Cria espaço para pequenos passos. Diz, você não precisa fazer tudo de uma vez, você não precisa ser heroína. Pequeno movimento é suficiente. Eu vejo você onde está. Antes de eu ir, o que eu não perguntei e é importante, cria espaço para completude. Diz, eu quero ter certeza que você foi ouvida completamente, que nada ficou guardado, que você sai dessa conversa sentindo que teve espaço total. E quando você cria espaço seguro, quando a pessoa sente que pode existir sem máscara, sem defesa, sem performar versão editada de si mesma, aí sim conexão acontece. Não porque você foi brilhante, não porque disse coisas profundas,
mas porque você simplesmente abriu espaço e deixou a pessoa entrar. A maioria das conversas morre, porque não há espaço. Há duas pessoas competindo por atenção, ou duas pessoas esperando sua vez de falar, ou duas pessoas com medo de serem julgadas, então ficam na superfície. Não há espaço seguro. E sem segurança, não há verdade. E sem verdade, não há conexão. Mas quando você domina a arte de criar espaço, através de perguntas certas, através de escuta real, através de presença genuína, você se torna pessoa rara. Pessoa que todo mundo quer estar perto. Não porque você é mais interessante, mas porque perto de você as pessoas se sentem mais interessantes, mais vistas, mais ouvidas, mais reais. E aqui está a verdade que vai mudar como você vê relacionamentos. Conexão não é sobre você ser incrível, é sobre você fazer outra pessoa se sentir vista. Então para de tentar impressionar. Para de tentar ser a pessoa mais engraçada da sala, a mais inteligente, a que tem histórias mais interessantes. E começa a ser pessoa que realmente escuta, que faz perguntas que importam, que cria espaço onde outros podem brilhar. E, paradoxalmente, quando você para de tentar se destacar, você se destaca. Porque quase ninguém faz isso. Quase ninguém realmente escuta. Quase ninguém realmente se importa. Então, quando você faz, você se torna inesquecível. As pessoas vão esquecer o que você disse. Vão esquecer o que vestia. Mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. E essas 6 perguntas fazem pessoas se sentirem vistas, ouvidas, importantes. E isso cria lealdade, cria amor, cria amizades que duram, cria relacionamentos que sustentam. Agora você tem as 6 chaves. Você sabe quando usar cada uma, você sabe como evitar erros, você tem roteiro para conversas difíceis, você tem plano de prática de 7 dias, você tem tudo o que precisa para transformar suas conversas a partir de hoje. Mas conhecimento sem ação é só informação que fica na prateleira juntando poeira. Então aqui está o que você faz agora. Escolhe uma pergunta, apenas uma, a que mais ressoa com você, a que você mais precisa neste momento da tua vida. Se você sente que conversas em casa ficaram superficiais, escolhe o que foi o mais difícil do teu dia. Se você sente que não entende perspectivas de outras pessoas, escolhe como você chegou nessa ideia. Se você sente que está sempre dando conselhos não pedidos, escolhe você quer que eu ouça ou que eu ajude. Escolhe uma e usa ela hoje, não amanhã, não na próxima semana, quando você se sentir mais preparada hoje, porque você já está preparada, você tem tudo que precisa, agora é só questão de fazer e vai ter estranheza no começo, vai ter desconforto, porque você está fazendo algo diferente do padrão automático que roda há anos, mas desconforto é sinal de crescimento. Então você respira fundo, você faz a pergunta e você escuta, realmente escuta e vê o que acontece. E sabe o que vai acontecer? A pessoa na tua frente vai pausar, vai te olhar de forma diferente, vai perceber que você realmente está presente e vai começar a falar de verdade. E naquele momento vocês vão estar tendo conversa real. Conversa que cria conexão, conversa que importa. E depois de algumas semanas usando essas perguntas, depois de praticar a escuta ativa, depois de criar espaço conscientemente, você vai olhar para trás e não vai reconhecer qualidade das suas conversas 3 meses atrás. Porque você evoluiu. Você desenvolveu habilidade que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Habilidade de realmente se conectar. E suas amizades vão mudar, vão ficar mais profundas, vão ter mais verdade, vão ter mais presença. Seu relacionamento vai mudar. Vocês vão começar a conversar de verdade de novo. Vão lembrar porque se apaixonaram. Vão reconstruir intimidade que estava desaparecendo. Sua relação com seus filhos vai mudar. Eles vão começar a se abrir contigo. Vão compartilhar coisas que antes guardavam, porque vão sentir que você realmente escuta, que você realmente vê eles. No trabalho você vai criar conexões mais fortes com colegas, vai entender perspectivas diferentes, vai navegar conflitos com mais facilidade, vai ser vista como líder, porque líderes reais sabem fazer perguntas certas e escutar respostas. Isso não é exagero. Isso é o que acontece quando você desenvolve a habilidade de criar espaço através de perguntas e escuta genuína. Relacionamentos se transformam. E quando relacionamentos se transformam, vidas se transformam. Porque no final, qualidade da nossa vida é qualidade dos nossos relacionamentos. Então vai, pratica, erra, aprende, tenta de novo, mas não desiste.
Porque essa habilidade, essa capacidade de se conectar de verdade é uma das coisas mais valiosas que você pode desenvolver. Ela muda a carreira, muda a família, muda amizades, muda tudo. E você merece ter conversas que te enchem em vez de te esvaziar. Você merece ter pessoas na tua vida que realmente te veem. E a melhor forma de ter isso é ser isso primeiro. Seja a pessoa que vê, que escuta, que cria espaço. E você vai atrair pessoas que fazem o mesmo. E olha, vai ter gente que não vai saber o que fazer com essa versão nova de você. Vai ter gente acostumada com conversas superficiais, com você só concordando, com você só ouvindo, sem questionar nada. E quando você começar a fazer perguntas de verdade, quando você começar a procurar conexão real, algumas pessoas vão se afastar. E tudo bem, deixa aí pessoas que só querem superfície. Porque quando você libera espaço delas, você abre espaço para pessoas que querem profundidade, para pessoas que valorizam escuta real, para pessoas que querem se conectar de verdade. E essas pessoas são tuas pessoas, tua tribo, tua família escolhida. E você também vai errar, vai fazer pergunta errada no momento errado, vai esquecer de escutar e começar a falar de você, vai interromper sem querer, vai julgar quando prometeu não julgar, e tá tudo bem. Ninguém pediu perfeição. Ninguém espera que você vire mestre de conversas da noite para o dia. O que importa não é nunca errar, é perceber quando errou e corrigir. É dizer, desculpa, eu te interrompi e continua. É dizer, percebo que eu não te escutei direito, pode repetir? É ter humildade de reconhecer quando sua presença falhou e tentar de novo. Porque no final, o que as pessoas mais querem não é conversar com alguém perfeito, é conversar com alguém real, alguém que tenta, alguém que se importa, alguém que está genuinamente presente. E você pode ser essa pessoa. Você já é essa pessoa. Só precisa praticar, deixar essa versão de você vir mais à tona. E quando você menos esperar, alguém vai te dizer algo como: eu me sinto tão à vontade falando contigo, ou obrigada por realmente me escutar, ou você é uma das poucas pessoas com quem eu posso ser eu mesma, e você vai perceber que funcionou. Que essas 6 perguntas, essa prática de criar espaço, mudou não só suas conversas, mas mudou como pessoas se sentem perto de você. E esse é presente mais bonito que você pode dar. Fazer pessoas se sentirem vistas, ouvidas e importantes. Num mundo onde todo mundo está gritando para ser notado, você vai ser pessoa que para e realmente nota os outros. E isso é poder real. Isso é influência real. Isso é amor real. Se hoje você sentiu clareza e calor, se você viu que é possível ter conversas mais profundas, mais reais, mais conectivas, inscreva-se. Toda semana eu trago conversas de alma para você se comunicar com verdade e dignidade. Psicologia aplicada, ferramentas práticas, humanidade sempre. E comenta aqui embaixo, qual das 6 perguntas você mais precisa usar? Qual você vai experimentar primeiro? Porque quando você escreve compromisso em público, você ancora a intenção. E intenção ancorada vira ação. E ação vira transformação. E se você tem amiga que sente essa mesma frustração de conversas que morrem, que se sente invisível, que quer se conectar de verdade, mas não sabe como, compartilhe esse vídeo com ela. Porque, às vezes, tudo o que precisamos é alguém nos dar as chaves certas. E essas 6 perguntas são chaves que abrem corações, criam conexões, transformam relacionamentos. Você chegou até aqui, você ouviu tudo, você tem as ferramentas, agora é com você. Suas conversas, suas escolhas, suas conexões. Nos vemos semana que vem. Cuida do teu coração, cria espaço para os outros. E lembra, você não precisa ser perfeita, você precisa ser presente. E presente você já é capaz de ser.